Bom dia, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma aula de cinética química avançada, para a nossa alegria. Hoje a gente continua falando de teoria das colisões, reações em fase gasosa. Lembrando que na aula anterior a gente já introduziu esse tema falando a partir dos aspectos mais básicos de velocidade de partículas individuais. A gente abordou colisões entre partículas e a parede de um recipiente que está compreendendo essas partículas, né? E mais para o final a gente fez a derivação, considerando que as partículas de um gás não têm uma única velocidade, mas sim o que a gente encontra lá é uma distribuição de velocidades, cuja intensidade depende da velocidade de cada partícula. Hoje a gente utiliza essas distribuições de velocidade para recalcular propriedades que a gente já conhecia. Então a gente vai reabordar a colisão entre moléculas gasosas e a parede de um certo recipiente. E mais para o final da aula abordar também a colisão entre partículas, que é um dos aspectos fundamentais quando a gente fala de reações químicas e de velocidade de reações químicas. Tem tudo a ver com o encontro entre partículas e encontros efetivos que vão gerar reação química. Então, no finalzinho da aula anterior, nós chegamos às expressões das distribuições de velocidade. Então, F de U é a distribuição de probabilidade de se encontrar uma partícula com uma certa velocidade U. Esta aqui é uma expressão diferencial. Aqui a gente tem a expansão do F de U, que é a função de distribuição de probabilidade. E basicamente o que a gente vê aqui é que ela tem esse comportamento de decaimento exponencial a partir de um certo intervalo de velocidade e uma subida quadrática para intervalos curtos. Por isso que o gráfico tem aquele comportamento que a gente viu anteriormente. Então aqui a gente tem a velocidade U. Aqui a gente tem a função de distribuição. O que essa expressão fala para a gente? Que essa curva vai subir inicialmente com uma velocidade U ao quadrado, ou seja, uma quadrática. Mas depois esse termo passa a ganhar expressão e esse termo contribui para o decréscimo da função, que vai fazer ela se envergar e ter esse comportamento. Nós vimos na aula anterior como que a gente consegue descobrir essa velocidade mais provável, a velocidade média e a velocidade quadrática média. Essas expressões são bastante importantes e relacionam cada uma dessas velocidades com aquela expressãozinha lá, kt sobre m raiz quadrada, e tem algum fatorzinho envolvido também que é bastante importante. Então essa é a função de distribuição em função do parâmetro velocidade. Agora, para a gente é importante também converter essa expressão para a variável energia cinética. Por quê? Porque em cinética a gente está interessado nas colisões que têm uma energia superior à energia de ativação da reação. Ou seja, só aquelas colisões cuja velocidade das partículas, velocidade relativa, é superior a um certo valor. Para isso é mais conveniente a gente fazer uma transformação, né, da função de distribuição da variável velocidade para a variável energia. E quando a gente faz essa substituição através dessa expressão, fazendo as derivadas, tudo certinho, chega numa expressão desse tipo aqui. De novo, ele tem um fator ascendente, só que agora é com a raiz quadrada da energia cinética, e depois um fator descendente exponencial. Então, a curva vai lembrar um pouco a curva que a gente tinha anteriormente, né? Então, essa característica de passar por um máximo de distribuição, só que ela tem um arranjo gráfico um pouquinho diferente pelo fato de ter aqui uma subida com a raiz quadrada da energia e não com o quadrado da velocidade. Essas funções, elas não são apenas abstrações, ou seja, aqui
todos esses números aqui são substituíveis, né? Todas essas constantes aqui são substituíveis por números, ou seja, a gente consegue calcular um valor para probabilidade para um certo valor de velocidade, um valor numérico. Então, essa expressão aqui pode parecer complicada, mas lembre-se sempre que tem um número associado a essa expressão. Se existe um número e vários números para vários valores de velocidade diferentes, a gente consegue construir um gráfico. São os gráficos de distribuição de probabilidade em função da velocidade para diferentes gases. Isso que a gente viu também na aula anterior. Com a diminuição da massa do gás, a gente aumenta a velocidade média dele, ou seja, em condições semelhantes de temperatura e pressão, o hidrogênio, uma massa de hidrogênio vai ter uma velocidade média muito maior do que uma massa equivalente em número de mols, número de partículas de oxigênio. Também o efeito da temperatura. Com o aumento da temperatura, a gente tem um deslocamento da curva para valores mais altos de velocidade, ou seja, com o aumento da temperatura, aumenta a velocidade média das partículas e todas as outras velocidades associadas, né? Todos esses fatores a gente já encontra nas funções de distribuição. Então, o fato de a gente ter aqui temperatura, massa, fazem com que essa distribuição seja afetada por esses fatores, massa e temperatura, e vai ser afetada da forma como a gente descreveu aqui nessas duas figuras. Agora, entrando já num conteúdo mais novo, passando a parte de revisão da aula anterior, as funções de distribuição elas foram colocadas inicialmente como uma hipótese para explicar alguns comportamentos experimentais. Agora, o que acontece é que, em ciência, toda hipótese deve ser comprovada através de experimentos, né? Uma boa hipótese, uma hipótese que se mostra verdadeira, é aquela que sobrevive a testes experimentais que tentam provar que ela está errada, né? Ou tentam provar que ela dá um resultado diferente do que ela previa inicialmente. E não foi diferente para a distribuição de Maxwell-Boltzmann, para a teoria de Maxwell-Boltzmann. Houve uma série de experimentos que foram realizados para determinar se aquela distribuição, esses gráficos que a gente encontra aqui, se eles têm realmente esse formato, obedecendo a equação da função de distribuição, essa daqui, ou se a curva observada experimentalmente é diferente da observada. Para isso foram feitos alguns experimentos. Como funcionavam esses experimentos? A gente tinha uma fonte de partículas. Partícula que a gente está se referindo aqui pode ser, são partículas gasosas. Significa o quê? Moléculas de gás ou átomos de gás, se for um gás nobre, por exemplo. A gente utiliza a palavra partículas para se referir genericamente a moléculas ou átomos, dependendo de qual for a natureza do gás aqui. Mas então, esse gás consiste em uma certa distribuição de partículas. Cada uma dessas partículas tem uma velocidade em particular. O gás como um todo é descrito através de uma função de distribuição de probabilidade das velocidades que você pode encontrar para as partículas desse gás. Então aqui a gente tem partícula mais rápida, partícula mais lenta, outra partícula mais rápida, outra partícula mais lenta, de acordo com a distribuição que a gente imagina que siga esse comportamento. Como que funciona o experimento então? A gente tem esse conjunto de gás, está dentro de um recipiente fechado, e em algum momento a gente faz um orifício aqui, um orifício bem pequeno, que permite a passagem de um feixe de gás. Então aqui a gente tem um gás com uma pressão maior do que a pressão atmosférica, a pressão externa, ou seja, a tendência do gás é escapar. Esse gás vai escapar em várias direções diferentes, só que a gente vai capturar só aquelas que estão na direção ao longo desse eixo aqui, vou chamar de eixo X. Então só aquelas que estão ao longo desse eixo X. De que forma? Uma série de colimadores, como a gente diz, que vão ficar aqui no meio do feixe, na direção entre o feixe e um detector.
Esses colimadores servem para restringir a espessura do diâmetro desse feixe. Então deixa o feixe com um diâmetro muito bem definido. Então imagina que a gente tem todo esse feixe aqui com um diâmetro bem definido e que está vindo aqui na direção que é conhecido como seletor de velocidade. Aqui nada mais é do que discos com um certo orifício, com uma certa abertura. A gente representa aqui nessa figura, esse é o seletor de velocidades. A gente tem aqui uma série de discos, eles são discos sólidos, então tudo isso daqui é uma coisa só que ele tem um pequeno rasgo aqui, uma pequena abertura. O disco que vem logo adiante, ele também tem essa abertura, só que tem uma pequena defasagem de ângulo. Aqui, se você notar, tem uma abertura com relação a esse ângulo. E a mesma coisa vai acontecer com os discos que vêm imediatamente após esse. Uma sequência de discos que apresentam uma defasagem de ângulo para essa abertura. O que isso faz? Quando você gira todos esses discos ao longo do mesmo eixo, todos eles vão girar com a mesma velocidade angular, como a gente diz. Normalmente a gente representa a velocidade angular por esse símbolo aqui. Então todos eles giram com a mesma velocidade angular. E o que acontece? Só partículas com uma certa velocidade, uma velocidade única, bem definida, vão conseguir atravessar incólumes esse conjunto de aberturas. A partícula que tiver uma velocidade um pouquinho a mais, ela vai parar logo aqui no comecinho, Ela não vai chegar no momento da abertura aqui, ela vai ser bloqueada nessa parte sólida aqui do segundo disco. Então, quem tem uma velocidade um pouquinho maior é barrado. Quem tem uma velocidade um pouquinho menor, o que acontece? Ela vai caminhar um percurso maior num tempo maior também. O mesmo percurso num tempo maior, ou seja, ela vai parar desse lado aqui do disco, ela vai ser bloqueada também. Então só esse tipo de experimento consegue selecionar com bastante precisão partículas com uma velocidade bem definida. E daí como que é feito? Imagina que você acabou de fazer uma seleção da velocidade de rotação, chamada de velocidade de rotação 1. Essa velocidade de rotação 1 permite passar apenas a velocidade U1, partículas com velocidade U1. Daí o que acontece? O detector vai selecionar, vai fazer uma medida das partículas que estão chegando nele, e todas essas partículas vão ter velocidade U1. Então, o que acontece? Fazendo um gráfico aqui, o número de partículas que chega no detector em função da velocidade, a primeira velocidade que a gente calculou aqui é essa U1. Vamos supor que você fez a contagem, essa contagem leva um tempo definido, que vai ser sempre igual para todas as contagens. Vou chamar aqui de ΔT, pode ser, vamos dizer, 1 minuto. O tempo necessário, o número de contagens aqui no detector durante 1 minuto de detecção. Você vai encontrar um ponto nesse gráfico. Fez essa medida, encontrou um ponto no gráfico, o que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Vai trocar a velocidade. Se você aumenta a velocidade aqui, você favorece a passagem de partículas mais rápidas. Se você diminui a velocidade de rotação, você favorece a passagem de partículas mais lentas. Ou seja, existe um fator de conversão entre esse ômega e o U associado a ele, ou seja, a velocidade das partículas que conseguem atravessar. Então, você vai selecionar um novo valor de ômega, vai encontrar um novo valor de velocidade, que consegue atravessar todas essas aberturas, e vai fazer a contagem no detector. Vai encontrar aqui para o U2, por exemplo, esse valor. Para o 3, vai encontrar esse valor. O 4, esse. O 5, esse. E assim por diante. Você pode fazer também para velocidades mais inferiores. Vai encontrar comportamentos desse tipo. Ou seja, através
Dessa contagem você consegue determinar o número de partículas que chega no detector num certo intervalo de tempo para cada velocidade da partícula. Se você pega esse valor, conta depois todos os números de partículas aqui que você fez no seu experimento e faz a divisão entre o número de partículas individual por n0, o que você vai ter é a probabilidade. A probabilidade que uma certa partícula tenha uma velocidade u1. Se isso daqui é probabilidade e aqui é velocidade, a gente já tem a função de distribuição de probabilidade, que era aquilo que a gente queria determinar experimentalmente desde o início. Então esse é o tipo de experimento que é feito para avaliar, que foi feito para avaliar a verdade, né, da hipótese de Maxwell-Boltzmann, e o resultado experimental a gente consegue encontrar representado aqui na figura de baixo. Então a gente tem a velocidade das moléculas e o sinal no detector, que como a gente viu é diretamente associado, né, guarda uma relação direta com a probabilidade de encontrar uma partícula com uma certa velocidade. Esses experimentos renderam até o Nobel de Física, se eu não me engano foi em 1955, se não estou enganado, para a pessoa que trabalhava com feixes moleculares e conseguiu determinar experimentalmente a função de distribuição de probabilidade de Maxwell-Boltzmann. Experimento bastante bonito e serve para a gente entender da onde vêm as coisas, né? E essa característica importante da ciência que é sempre o teste de hipóteses através de experimentos. Bom, agora que a gente já tem a função de... A gente já sabe que dentro de um certo gás as partículas têm toda uma distribuição de velocidades, a gente já tem uma ferramenta um pouco mais elaborada para conseguir abordar o problema que a gente estava interessado desde o início, que era o de colisões entre moléculas. Agora a gente já sabe que a colisão entre essas moléculas, as moléculas não vão ter a mesma velocidade. Cada uma delas vai ter uma velocidade distinta. E como a gente consegue imaginar, o importante aqui para determinar se essa colisão vai ser efetiva ou não, ou seja, se ela vai ter um valor de energia maior que o valor crítico, maior do que um certo valor crítico, o que a gente precisa levar em consideração seria a velocidade relativa, ou seja, a velocidade considerando que uma partícula estivesse imóvel e a outra tivesse toda a característica de velocidade incorporando essa velocidade 1 e essa velocidade 2. Isso é o que a gente chama de uma velocidade relativa. Fazendo as contas em termos da velocidade relativa, a gente teria um valor de energia cinética relativa também, que seria a energia cinética total quando essas duas moléculas colidem. Se essa energia for superior que a energia cinética, a gente tem as características para uma colisão bem sucedida que vai possivelmente gerar uma reação química. Então esse é o tipo de problema que a gente vai abordar na aula de hoje. Como esse problema da velocidade relativa está associado à situação em que uma das partículas está parada e você incorpora toda a velocidade em uma outra partícula, de tal forma que você tem uma escala relativa de velocidades, para a gente é importante, ou vai ser interessante estudar primeiro, uma situação limite desse caso, que seria a colisão entre uma partícula e a parede do recipiente que está contendo aquele gás. A parede tem uma velocidade igual a zero, então nesse caso a própria velocidade da partícula já é a velocidade relativa de encontro entre a partícula e a parede. Então esse é o primeiro modelo que a gente estuda hoje, no caminho para modelos mais elaborados que vão descrever o encontro entre duas partículas distintas. No final da aula de hoje a gente já introduz esse modelo, né, que trata da colisão entre duas partículas. E daí na próxima aula a gente vai finalizar completamente esse conteúdo de reações em fase gasosa e colisões, colocando a versão mais atual das colisões, né, e fazendo a correlação com a expressão
de Arrhenius, que a gente já conhece para correlaciona a velocidade das reações com temperatura através da energia de ativação. Então, para introduzir o primeira situação, problema que a gente vai trabalhar, que são colisões entre as moléculas, entre as partículas do gás com a parede, tá contendo aquele gás, a gente introduz essa ideia simplificadora, que um dos objetos é estático, é a parede, e aqui a gente faz uma representação de como abordar esse problema, qual que é a geometria do problema. Então, aqui, ó, nessa região aqui, a gente está mostrando uma área da superfície da parede. A gente está delimitando esse valor de área A. E a gente quer saber quantas partículas vão atingir essa determinada área A por unidade de tempo. Outras variáveis importantes aqui, se notem que as partículas que vão atingir essa área A, elas podem vir de diferentes direções. Ó, pode ter uma partícula que vem dessa direção, atingir a área, outra partícula seguindo a direção sugerida aqui, outra partícula quase aqui com um ângulo rasante. Ou seja, para conhecer o número de partículas que atingem essa área A, a gente vai ter que fazer uma soma por todos esses valores de ângulo aqui. Além disso, isso daqui é tridimensional, não é só ao longo do eixo ZY. A gente tem também o ângulo XY. É como se fosse, imagina, um hemisfério do planeta Terra. A gente pensa em diferentes formas, por exemplo, como um meteoro consegue atingir o hemisfério norte do planeta Terra. Ele pode vir e atingir os Estados Unidos, pode vir e atingir a Europa, pode vir e atingir a Rússia. Qualquer um desses pontos ele vai atingir o hemisfério norte. Ou seja, a gente vai fazer uma soma, no final das contas, uma soma por todos os ângulos. Para isso, isso é o que a gente chama de um ângulo sólido. Sempre que a gente tem uma correspondência, uma soma de ângulos num eixo e em outro eixo também. Então aqui no eixo XY a gente chama esse ângulo de φ. Para avaliar toda essa área aqui, que a gente vai fazer é uma soma ao longo de todo esse ângulo. Ou seja, para o ângulo φ, a gente tem uma variação do tipo 2π. Já para o ângulo θ, o que acontece? A gente precisa de uma variação aqui que seja o suficiente para que na hora que a gente faça essa outra rotação, a gente tenha um hemisfério formado. Que depois a gente pode descrever em aula uma forma mais visual isso daqui. Então, para o ângulo θ, você só precisa dessa quantidade aqui, ó, que é o equivalente a π sobre 2. É a partir do momento que você tem a formação desse ângulo aqui, se você girar ao longo de todo esse eixo, você tem a formação do hemisfério. Então, quando a gente fala da formação desse hemisfério, o que a gente está sugerindo aqui é que a gente vai fazer uma soma sobre todos os ângulos φ e sobre todos os ângulos θ. Lembrando que uma soma sobre todos os ângulos, uma soma sobre variáveis, matematicamente é tratado através de uma integral. Ou seja, a gente, no final das contas aqui, vai fazer uma integral de todas as somas dos ângulos que correspondem a todas as partículas que vão atingir essa determinada área aqui. Então, o número de partículas que atinge aquela área, a gente chama de número de partículas de colisão. Essa é uma grandeza diferencial, porque a gente está tratando com variações diferenciais de velocidades e dos ângulos. Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer a integração para ter a quantidade total do número de colisões. Aqui é o número de moléculas que atingirão uma certa área da parede, uma área A, com um ângulo θ e uma certa velocidade u no intervalo de tempo dt. Por isso que a gente tem todas as variáveis aqui.
E a gente introduz também uma outra grandeza, que é a frequência de colisão. Frequência de colisão frequência é uma velocidade, né? Então, a frequência de colisão é o número de colisões por unidade de tempo e também normalizado por área. Então, a expressão original, número de colisões, corresponde ao quê? Rho é a densidade de partículas. Então, como a gente espera, quanto maior a densidade de partículas, quanto maior a quantidade de partículas no mesmo volume de gás, maior o número de colisões que a gente espera, né? Proporcional à densidade de partículas no gás. Vezes um produto aqui da área. Então, ó, quanto maior a área, maior a quantidade de colisões. U vezes dt corresponde ao tamanho desse cilindro aqui, ou seja, todas as partículas que estão dentro desse cilindro, elas têm a velocidade suficiente para, no intervalo de tempo dt, conseguirem atingir essa superfície A aqui. Então, por isso que a gente tem a expressão desse tipo. Vezes cosseno de θ está associado com o ângulo aqui que esse feixe com o ângulo θ faz com respeito à área A. Aí a gente faz a multiplicação pela função de distribuição de velocidades, para normalizar pela quantidade de partículas para cada uma das velocidades, e daí multiplica pelo elemento de volume diferencial, como a gente tinha sugerido aqui, né? Então a gente vai fazer uma soma por todos esses ângulos φ e por esse 1/4 de ângulo aqui, dá um total de π sobre 2 para o ângulo θ. A gente fica com uma expressão desse tipo aqui, seno de θ, dθ, dφ, dividido por 4π. 4π seria o resultado da soma total de todos esses ângulos. Para a frequência de colisão, a gente faz 1 dividido por área dessa variação ao longo do tempo. Então a gente vai ter ρ dividido por 4π vezes a expressão que a gente já tinha anteriormente aqui. Como a gente já sabe, o f de u é a função de distribuição, ela é dada pela distribuição de Maxwell-Boltzmann. Se vocês notarem aqui, o que a gente tem? Ó, a multiplicação entre a velocidade, ó, que estava aqui, ela só foi rearranjada e passou aqui por esse lado. Então, uma multiplicação entre uma velocidade e um f de u. E são coisas que a gente já viu anteriormente. U vezes f de u é uma expressão, por exemplo, que a gente utiliza para calcular o valor médio de u. Então, essa expressão começa a ganhar contornos que a gente já viu anteriormente. Agora, lembrando, isso daqui é o diferencial de colisão, ele serve para um certo ângulo dθ, um certo ângulo dφ e uma certa velocidade, um intervalo de velocidade du. Se a gente quiser saber a quantidade total de colisões, a frequência total de colisões, que a gente tem que fazer é uma soma por todos os valores de velocidade, todos os valores de θ e todos os valores de φ. Para isso, se a gente quer fazer uma soma por diferentes valores de variáveis, o que a gente faz é uma integração. Então, integração, quando você integra esse elemento aqui de diferencial, você vai ter ele mesmo, só que na forma integrada. Então, frequência de colisões corresponde a um produto entre densidade de partículas dividido por 4π vezes. E aqui a integração a gente faz por partes, a integração é de acordo com cada uma das variáveis. Então a gente faz uma separação de variáveis e integra cada uma delas separadamente. Então anotem que aqui a gente tem as variáveis com respeito a u, aqui a gente tem uma expressão com respeito à variável θ e aqui uma expressão com respeito à variável φ. Então, no total a gente vai ter 3 integrais para calcular. Primeira integral, U, velocidade, ela pode ser integrada de 0 até infinito, para compreender todos os valores de velocidade. Lembrando que a gente está sempre interessado em todas as partículas que são capazes de colidir com a superfície naquele intervalo de tempo que a gente está interessado. Então, integral de 0 até infinito de U, f de U du. Já no caso do θ, como a gente viu anteriormente, a integral para o θ é só desse ponto até esse daqui, corresponde a um ângulo de 90 graus. 90 graus na escala de radianos é π sobre 2.
Então vai ser uma integral de 0 até π sobre 2, vezes o elemento que a gente tinha aqui já anteriormente, cosseno de θ, seno de θ, dθ, vezes a próxima integral, que é a integral de dφ, integral bastante simples, simplesmente aqui 2π. Aqui, como a gente chama atenção, colisões apenas uma direção, só aquelas que vêm nessa direção aqui. Por quê? Porque você não pode ter a colisão, aqui, imagina, aqui está a parede do recipiente que contém o gás. As colisões vão acontecer somente entre partículas que vêm desse lado aqui e interagem com esse lado da superfície, ou seja, este outro lado, o lado de fora, não tem nenhuma colisão associada a ela. Por isso que a gente trabalha só com π sobre 2, isso que a expressão está representando aqui para a gente. Para fazer essas integrais aqui, essa aqui a gente conhece com alguma facilidade, integral de dφ é o próprio φ, você vai aplicar de 0 até 2π, ou seja, no final você vai ter 2π menos 0, que é igual a 2π. Essa daqui a gente conhece também de expressões anteriores. Essa daqui é a fórmula que a gente utiliza. Sempre que você tem um valor multiplicado pela função de distribuição daquele valor, você vai conseguir calcular um valor médio para aquela grandeza em particular. Então, nesse caso aqui, é essa expressão que a gente utiliza para calcular o valor médio de U, que é uma grandeza que a gente já calculou na aula anterior e pode utilizar aquele resultado já para facilitar a nossa vida aqui. Agora o que falta é essa integral aqui, que eu deixo como um exercício para vocês. Mostre que, utilizando uma tabela de integrais, caçando na internet, né, como que a gente realiza essa integral aqui, que é a integral de cosseno de θ vezes seno de θ dθ, no intervalo de 0 até π sobre 2, dá meio. Então esse é um primeiro desafio que fica aí como exercício para vocês. Então, substituindo por esses valores que a gente determinou, esse daqui 2π, esse é o meio exercício para vocês, esse daqui é o valor médio da velocidade, como a gente descreveu na aula anterior, essa expressão que a gente utiliza para calcular valores médios. Simplificando, a gente vai ter o quê? Fazendo a multiplicação entre todas essas grandezas, a gente tem aqui a frequência de colisões, é 1 sobre número de colisões por unidade de tempo, que é igual a ρ, a densidade de partículas, vezes a velocidade média dessas partículas, dividido por 4. Então, isso é o que a gente chama de uma frequência de colisão. Z é a frequência de colisão por unidade de área. Qual que é a interpretação que a gente pode dar para essa expressão? Essa é uma expressão importante que a gente acabou de chegar. Então, a gente determinou que a frequência de colisões entre as moléculas do gás e a parede, então a frequência de colisões entre a molécula do gás e a parede numa certa área A, ou seja, uma área A dessa parede, ela é igual a densidade de partículas, ρ, número de partículas por volume. Então, ρ, número de partículas por volume do gás total. Você pode também representar número de mols vezes o número de Avogadro dividido pelo volume. Então, a frequência de colisão é igual a densidade de partículas vezes a velocidade média das partículas dividido por 4. Ou seja, vamos ver o que essa expressão fala para a gente, que a frequência de colisões, a quantidade de colisões aumenta com a densidade das partículas e com a velocidade dessas partículas. Essa conclusão é razoável, baseado no que a gente espera, né? Se eu tiver um maior número de partículas aqui, a gente espera que o maior número dessas partículas interaja com a superfície nesse elemento de área, consequentemente o número de colisões maior. A mesma coisa para a velocidade média. Se a gente aumenta a velocidade média das partículas, tem uma quantidade maior de partículas com velocidade suficiente para atingir esse elemento de área no intervalo de tempo dt. Consequentemente, aumenta também a frequência de colisões.
Belezinha, pessoal? Bom, essa expressão que a gente acabou de encontrar para frequência de colisões, que é o produto da densidade de partículas vezes a velocidade média das partículas dividido por 4. Lembra, essas expressões elas têm números associados a elas. Essa grandeza que é a velocidade média de um gás depende da temperatura e da massa dele. Desde que você define esses dois parâmetros, temperatura e massa, você vai encontrar o valor de velocidade média. Por exemplo, na aula anterior a gente encontrou algo na ordem de 600 metros por segundo, uma coisa do tipo, lá para o gás nitrogênio. Ou seja, cada um desses parâmetros aqui tem um valor numérico associado a ele, consequentemente você consegue calcular a frequência de colisão para determinadas condições. Então, que esse exercício aqui que a gente deixa para vocês pede é para determinar a frequência de colisão, essa grandeza aqui por unidade de área, já está incluso aqui dentro, né? Para o nitrogênio, gás nitrogênio a 25 graus Celsius e pressão de 1 bar. Quais são os elementos para chegar na resposta aqui? Você vai utilizar essa expressão, frequência de colisão, só que note que aqui tem várias coisas que a gente ainda não conhece de imediato, né? Através dessas informações aqui, a gente precisa calcular. A primeira delas é a densidade de partículas. Densidade é o número de partículas dividido pelo volume total, que é igual ao número de Avogadro vezes o número de mols dividido pelo volume. Utilizando essa expressão e a expressão dos gases ideais, PV igual a nRT, você consegue chegar a uma expressão para densidade de partículas. Inclusive até ter uma ideia de quantas partículas tem por unidade de volume para um gás nessas condições aqui. Então essa é a primeira parte, calcular a densidade. A expressão para velocidade média a gente viu na aula anterior. Velocidade média é dada por essa integral, que foi resolvida anteriormente. Na aula anterior a gente mostrou como trabalhar com ela. Chegamos nesse resultado aqui. Então raiz quadrada de 8RT sobre π vezes emão. Você pode trabalhar tanto com essas grandezas aqui, R, constante dos gases, dividido por emão, quanto Kb, que é a constante de Boltzmann, dividido por eminho, que é a massa de uma única molécula. Se você vai utilizar esse conjunto aqui ou esse conjunto aqui, depende do que é mais conveniente, dadas as informações que o problema deu. Nesse caso aqui, como falou de nitrogênio, a gente conhece a massa molar, a constante dos gases também é conhecida, talvez utilizar essa expressão seja mais imediato. Fazendo essa conta, você vai chegar nessa resposta aqui, ó, frequência de colisão por unidade de área, então 2,88 vezes 10 elevado a 23 segundo a menos 1 centímetro a menos 2. Olha a magnitude, o número de colisões que tem nessa condição. 10 elevado a 23 é a mesma ordem de magnitude que o número de Avogadro. Ou seja, aqui a gente está mais ou menos na escala de 2,8, aproximadamente, vai. Meio mol. Meio mol por segundo por centímetro quadrado. Ou seja, um número muito grande de colisões por segundo por centímetro quadrado de superfície de parede. Além dessa derivação do número de colisões, a gente pode também trabalhar com essa grandeza aqui, que é a pressão exercida pelo gás. A gente sabe que a pressão exercida pelo gás está associada com essa transferência de força, transferência de momento que acontece quando a partícula do gás ela vem inicialmente aqui do seio, lá do gás, interage aqui com a superfície, transfere momento para ela, ou seja, exerce uma força e é repelida através de uma colisão elástica, perfeitamente elástica. Então, esse processo aqui a gente vê que tem um ângulo, θ, associado a ele,
E a gente pode ter colisões com vários ângulos θ distintos. Então, e a mesma coisa com o ângulo φ. Da mesma forma como a gente tinha definido anteriormente. Ou seja, várias colisões de ângulos diferentes contribuem para a transferência de momento entre as partículas e a superfície. Então, quando a gente quer somar a pressão total, a gente tem que fazer a somatória por todos esses ângulos e por todas as velocidades distintas também. A transferência de pressão está associada com esse fator aqui. Então, ó, 2 vezes mu cosseno de θ, que é a transferência de momento. M vezes u é o momento linear da partícula. A gente multiplica pelo cosseno de θ, porque a gente está interessado só no momento linear, cuja componente está na direção aqui perpendicular à superfície. As outras são canceladas, né? O que acontece para cá é o inverso do que acontece para cá. Então essa contribuição x é cancelada, a única que sobra é a contribuição aqui no eixo y. Então corresponde a essa multiplicação do momento vezes a frequência das colisões. Então a gente rearranjando as expressões, substituindo aqui a frequência das colisões pela expressão que a gente tinha anteriormente, vai chegar nisso daqui. Rearranjando as variáveis, a gente vai ter isso tudo aqui. De novo, nota que a gente tem a expressão, sempre pode parecer complicada, pessoal, mas você sempre pode olhar para ela por partes e tentar entender por partes, de tal forma a simplificar a interpretação. Que a gente olha quando a gente olha para a expressão, o que a gente vê? A gente tem pressão, é uma função de quê? Da velocidade das partículas, do ângulo θ e do ângulo φ. Então, pressão, função dessas três variáveis. Isso significa o quê? Isso daqui é um diferencial de pressão para cada um dos diferenciais dessas variáveis. Se você quiser a pressão total exercida, você tem que fazer uma soma por todos os valores. Uma soma por todos os valores é o procedimento que a gente chama de integração algébrica dessas equações. De novo, para fazer a integração a gente tem que separar por variáveis. Aqui ó, a gente tem associado a variável u, aqui variável θ e aqui a variável φ. Isso daqui é relativamente simples, como a gente tinha visto anteriormente. Esse daqui é a novidade, vai ficar para vocês. Esse daqui lembra aquele que a gente já tinha feito anteriormente. Lembra? O que a gente tinha feito anteriormente era esse daqui. Isso daqui, se você integrar de 0 a infinito, vai corresponder ao valor médio de u. Agora, olha aqui qual que é a diferença. Aqui é u, dá o valor médio de u. Aqui a gente tem u ao quadrado. Qual que vai ser o resultado dessa integral quando a gente fizer? O valor médio da velocidade ao quadrado. Então, essas expressões que a gente vai ter que resolver para determinar a variação de pressão total que acontece aqui para todas as partículas. Então, a gente deixa como exercício para vocês encontrarem a resolução dessa integral, cosseno ao quadrado de θ vezes seno de θ dθ, integral de 0 até π sobre 2, corresponde a 0 até 90 graus, né, na escala em graus. Esse valor aqui dá 2π sobre 3. Então, separando cada uma das variáveis e fazendo a integração de forma separada, a gente vai ter aqui para cada um deles, aqui já o dφ também incluído nessa integral, né, para dar o 2π sobre 3. Todo esse fator aqui é 2π sobre 3. Então, a gente tem desse lado aqui o valor médio de u quadrado, aqui a constante que a gente determinou no exercício anterior, aqui é uma sequência de constantes também. Você faz a resolução aqui, vai ficar com P igual, só substituindo variáveis aqui, ρ vezes m, o 4π acaba sendo cancelado com esse π aqui, sobra o que? O valor médio da velocidade quadrada, que é o que sai dessa expressão aqui, e mais nada. Esse ρ, lembra que a gente pode substituir por número de mols
dividido pela velocidade, de tal forma que a gente tem uma expressão final, vai ser essa daqui, ó. PV igual 1/3 de número de partículas vezes a massa de cada uma das partículas vezes o valor médio da velocidade ao quadrado das partículas. Se vocês lembrarem da aula anterior, essa é justamente a expressão que a gente tinha encontrado que relaciona a propriedades macroscópicas, que é a pressão e o volume do gás, com propriedades microscópicas, que é a massa da partícula, e quadrado o valor médio do quadrado da velocidade. Então, relação entre propriedades macroscópicas e microscópicas do gás, e que está na direção lá do PV igual a nRT. Qual que é a diferença dessa resolução para aquela anterior? A resolução que a gente fez hoje é muito mais rigorosa, porque ela leva em consideração o quê? Que as partículas têm uma distribuição de velocidade, não tem uma única velocidade, que era a premissa que a gente tinha utilizado na aula anterior. Ou seja, a resolução que a gente fez hoje é muito mais geral e muito mais abrangente do que aquela que a gente tinha feito anteriormente. Então notem que as mesmas conclusões que a gente tinha chegado na aula anterior, pensando só na velocidade média da partícula, ou seja, tratando as partículas do gás como tendo uma única velocidade, que seria a velocidade média, a gente consegue encontrar os mesmos resultados, considerando que as partículas têm uma distribuição de velocidades, de tal forma que essa distribuição siga a equação de Maxwell-Boltzmann. Nessas condições, a gente chega nas mesmas expressões. Então, isso ajuda bastante a gente, eu acredito, a ficar familiarizado com o uso dessas integrais, como trabalhar com essas variáveis, como definir as variáveis importantes para o parâmetro de colisões. E vai ser importante por dois motivos. Quando a gente trata de colisões entre partículas, a gente pode fazer aquela aproximação que a gente sugeriu. Em vez de pensar que cada uma das moléculas tem uma velocidade distinta, o que a gente pode fazer é considerar que uma delas tem uma velocidade igual a zero e a outra tem uma velocidade relativa, que seria a soma das velocidades individuais de cada uma das partículas. Então, essa é uma forma de resolver o problema, que é a forma que a gente vai abordar nos próximos slides, nas próximas etapas. E além disso, essa ideia de colisão com parede é muito importante porque ela lembra muito uma situação que é familiar para a gente, principalmente na eletroquímica. A gente trata de reações que envolvem interação entre uma espécie que está no seio da solução e uma superfície eletrificada. Ou seja, envolve também a colisão, o encontro entre uma partícula reativa e uma certa superfície. Então, a analogia é extremamente direta, né? E as conclusões que a gente tira aqui para o encontro, né? A frequência de colisões entre uma partícula e uma superfície, a superfície que envolve o gás, o mesmo tipo de conclusão a gente pode tirar para um sistema eletroquímico. Então essa é a importância e a relevância desse estudo inicial que a gente fez até o momento. Beleza, pessoal? Tire um momentinho para determinar as principais conclusões dessa parte da aula. Sem dúvida, uma das mais importantes é aquela lá. Você tem ρ, velocidade média, dividido por 4. Isso daqui é igual ao quê? Frequência de colisões. Frequência de colisões é o quê? É o número de partículas que atinge uma certa área por unidade de tempo normalizado por aquela área. Em termos de expressões mais fundamentais, essas são as expressões mais fundamentais dessa primeira parte da aula. E além disso, é importante ter uma ideia, um bom encadeamento do procedimento que a gente fez para encontrar essas expressões, que envolvem integração,
integração sobre diferentes ângulos, sobre diferentes velocidades. Então vale a pena rever essas etapas. Essas etapas de integração, elas acontecem aqui na aula de cinética, mas também você vai ver isso daí numa aula de fisicoquímica avançada associada à termodinâmica, por exemplo. Tem várias situações que a gente encontra com essas integrais por diferentes variáveis, e aí tem que saber exatamente como trabalhar com os limites de variação, com as variáveis, com os integrandos, como fazer a integração, como chegar no resultado final. Então, todo esse passo a passo, tenho certeza que é relevante para o entendimento de outras áreas também. Seguindo adiante, a gente já sabe como uma partícula interage com uma parede, que a gente quer determinar para a cinética como partículas interagem entre si. Para isso a gente vai fazer aquela aproximação que a gente comentou. Modelo original, a gente tem cada uma das partículas com uma certa velocidade. O que a gente vai fazer é o seguinte, se essa partícula tem a velocidade U1 caminhando na direção da partícula 2, e a partícula 2 tem a velocidade U2 caminhando na direção da partícula 1, a aproximação que a gente vai fazer, a simplificação é a seguinte: imaginar que essa partícula está estacionária e que essa partícula verde aqui, na verdade, tem uma velocidade maior do que ela teria originalmente, que é o que a gente chama de velocidade relativa. Velocidade relativa com respeito à velocidade da partícula 1 versus a velocidade da partícula 2. É como se fosse a soma vetorial dessas duas velocidades aqui. Esse é o que vai dar para a gente, a velocidade relativa. Então, uma forma de simplificar o tratamento de colisões de tal forma que você não precisa pensar na segunda partícula, você trabalha simplesmente com as velocidades dessa primeira partícula aqui. Então, quando a gente pensa em colisões entre partículas, fatores importantes aqui, o primeiro deles, como a gente consegue imaginar, é o diâmetro da partícula. Dependendo desse diâmetro, imagine que a partícula se movendo, ela tem esse diâmetro se movendo ao longo do tempo, ele vai encontrar com volume associado a outras partículas. Então aqui a gente está representando a partícula de interesse, a partícula de referência para a gente, que vai servir para o nosso estudo. Essa partícula de referência, ao longo de um certo intervalo de tempo, como a gente sempre trabalha com grandezas diferenciais, intervalo de tempo dt, ela vai colidir com uma série de partículas que estão aqui na direção da movimentação dela. Então, o primeiro fator que a gente leva em consideração é a velocidade dessa partícula inicial. Quanto maior a velocidade, maior o percurso que ela vai percorrer num certo intervalo de tempo. Se ela percorre um percurso maior, maior a chance dela encontrar alguma partícula no meio do caminho. Agora, essa partícula que vai estar aqui no meio do caminho vai depender muito da posição relativa dela, com respeito ao eixo original que a gente tem aqui. Então, imaginando esse cilindro, a gente chama de cilindro de colisão, o que vai acontecer? Partículas cuja distância do centro aqui é maior do que essa distância aqui, corresponde ao diâmetro da partícula. O que acontece? Essa distância aqui, se você fizer a projeção aqui, se essa partícula se movimenta aqui para o lado direito, quando ela passar próxima dessa outra partícula aqui, ainda vai ter uma pequena distância, ou seja, ela não vai ser capaz de interagir com essa partícula. Por isso que a gente chama de just miss. Acabou de perder, não aconteceu a colisão. Agora, uma partícula como essa daqui, por exemplo, cuja distância do centro é menor do que essa distância aqui, corresponde ao diâmetro da partícula, ela tem pequeno elemento do volume que ainda entra em colisão com o volume da partícula original. Ou seja, quando essas duas partículas se aproximarem, vai acontecer uma colisão. Ou seja, o critério que a gente utiliza para colisão é o número de partículas que existem nesse elemento de volume definido por essa distância. E a distância é o quê? É a velocidade vezes o intervalo de tempo.
Por isso que a gente utiliza tanto esse fator aqui, o dt. E além disso, o número de partículas que vai sofrer uma colisão efetiva são aquelas partículas que estão dentro desse elemento de área aqui, que é definido pelo diâmetro d, que é o diâmetro da partícula, corresponde a esse diâmetro d. Essa área sigma aqui é o que a gente chama de seção transversal de colisão. A gente vai escrever o nome certinho logo depois. Corresponde a π vezes o diâmetro ao quadrado. Corresponde a essa área aqui. Então, ó, todas as partículas que tiverem nesse elemento de volume vão dar origem a uma colisão bem sucedida com a partícula original. Então, sabendo isso, a gente sabe o número de colisões que acontece por partícula. Se a gente somar por todas as partículas e velocidades, a gente tem a quantidade de colisões totais que acontecem entre moléculas dentro de um gás. Então, notem a diferença. Aqui a gente já está trabalhando com colisões entre partículas, diferente da parte anterior da aula, que a gente estava trabalhando com colisões entre partícula e uma superfície. Então, levando em consideração essa modelagem que a gente fez, a gente vai ter o quê? O número de colisões corresponde ao quê? A densidade de partículas vezes a densidade de partículas que tem nesse volume vezes o elemento de volume, vezes o volume que a gente tem aqui. Se a gente tem densidade de partículas por volume vezes o volume, a gente tem o que no final das contas? O número de partículas que tem aqui dentro desse cilindro. O número de colisões corresponde ao número de partículas que tem dentro desse cilindro. Agora, nesse momento, a gente está pensando só no número total de colisões. Mais para frente, a gente vai falar de colisões efetivas, que são aquelas que têm energia suficiente para que a reação aconteça. Beleza? Mas, por enquanto, só tratando de colisões de uma forma mais ampla. Então, o número de colisões é dada pelo ρ, densidade de partículas, sigma, seção transversal de colisão, U, o valor médio de U, a velocidade média das partículas, vezes o intervalo de tempo. Então, ó, se você pegar tudo isso daqui é uma unidade de volume. A gente pode até chamar de dV. Essa unidade de volume é dada por esse cilindro de colisão. Então, esse cilindro de colisão está associado diretamente ao volume que está associado à velocidade da partícula, né, e o número de partículas que vão conseguir interagir com ela. Então a gente tem essas grandezas, cilindro de colisão e a seção transversal de colisão também para uma dada partícula. Substituindo por expressões que a gente já conhece, a gente tem número de colisões por unidade de tempo, ó, esse dt que você pode passar para o lado de cá dividindo, a gente tem a frequência de colisões. Então, frequência de colisões vai ser ρ vezes sigma vezes a velocidade média. E a velocidade média a gente já conhece a expressão também da aula anterior e também de slides anteriores, a gente já acabou de utilizar ela. Vai ser esse fatorzinho aqui, 8RT πm. A gente já consegue fazer uma interpretação rápida que vai acontecer aqui. Ó. Frequência de colisões, ou seja, o número de colisões que uma certa molécula A vai sofrer ao longo de intervalo de tempo dt, vai ser o que? Proporcional ao que? Densidade de partículas, ou seja, quanto maior a densidade de partículas, mais partículas vai ter dentro desse cilindro de colisão. Consequentemente, maior o número de colisões que a partícula vai sofrer aqui. Sigma, quanto maior o volume, da partícula, maior o cilindro de colisão, consequentemente maior o número de partículas que caem dentro desse cilindro de colisão. Além disso, a gente tem fatores de temperatura e massa molar. Aumenta com a temperatura também.
O que acontece? Com o aumento da temperatura, aumenta a velocidade média das partículas, aumenta o número de colisões. E diminui com a massa molar. Com o aumento da massa molar, como a gente reviu lá no comecinho da aula, diminui a velocidade média das partículas, consequentemente diminui o número de colisões. Então essa é a interpretação para essa expressão. E aqui a gente tem a expressão como um todo. Lembrando que a gente sempre pode fazer a substituição de R dividido por M para constante de Boltzmann dividido pela massa de uma certa molécula. A expressão que a gente tem é essa daqui. Z de A igual a ρ, sigma, tal. Agora chama atenção que essa expressão que a gente atingiu ela não está 100% correta. Tem um fator de conversão que a gente precisa utilizar para tornar essa expressão mais verídica, mais adequada. Que é o seguinte, quando a gente trabalhou com massa aqui, a gente está trabalhando com uma massa de uma única partícula, da partícula A, que é essa daqui que está se movimentando ao longo do eixo. Só que o que acontece? A gente está falando uma colisão entre partículas. Então, tanto a massa da partícula A aqui de referência quanto a massa de cada uma dessas partículas é importante. Ou seja, a gente tem tanto a massa de uma partícula de referência quanto a massa da partícula que ela colidiu como massas importantes para a definição desse problema. Sempre que a gente trabalha com um sistema que tem mais que uma massa, duas massas, por exemplo, a gente pode utilizar uma grandeza que é conhecida como a massa reduzida, que é como se fosse uma grandeza que funciona como um valor ponderado das massas individuais. A massa reduzida é calculada através do produto de cada uma das massas, M1 vezes M2, dividido pela soma de cada uma dessas massas. É bastante utilizado em física, por exemplo, quando a gente fala de momento de inércia. Então imagina uma situação em que você tem aqui dois corpos, cada um deles com uma massa diferente, M1 e M2, ligados por uma corda, por exemplo, e um desses corpos faz uma rotação relativa ao outro. Você pode simplificar o tratamento desse problema, em vez de trabalhar com M1 e M2, trabalhar com a massa reduzida associada a esse sistema como um todo. Uma coisa bastante utilizada em física e que a gente vai utilizar aqui também. Né? Ou seja, esse valor aqui, M, que a gente tinha utilizado anteriormente, em vez de trabalhar com M, a gente vai trabalhar com a massa reduzida. Ou seja, simplesmente substituir essa massa reduzida aqui no valor de M. Essa substituição ela tem uma característica mais fundamental. Ela está associada com um certo processo que é o seguinte, pessoal. Lembra que a gente utilizou aqui a expressão ρ vezes sigma vezes a velocidade média. Só que quem é essa velocidade média? É a velocidade média da partícula A. Só que lembra o que a gente estava falando? Para uma colisão, a gente tem duas partículas colidindo, essa situação. E a velocidade mais adequada para a gente trabalhar é a velocidade relativa. Então, na hora de trabalhar com esse sistema, em vez de trabalhar com a velocidade da molécula A unicamente, o mais correto é trabalhar com a velocidade relativa. E para trabalhar com a velocidade relativa, a gente faz justamente essa conversão. Em vez de trabalhar com m aqui, a massa de uma única partícula, a gente trabalha com a massa reduzida, que vai representar o conjunto das duas partículas que vão colidir. Então esse é o racional por trás dessa substituição. No caso em particular em que as partículas têm a mesma massa, ou seja, a gente está trabalhando com partículas dentro de um gás, todas as partículas são iguais, são partículas de um mesmo elemento, mesmo composto, a gente tem que M1 é igual a M2. Nesse caso aqui vai ser igual a M, a massa tanto de M1 quanto de M2 são iguais, que a gente dá o nome genérico de M, dividido por 2. Então, onde tinha M aqui na expressão anterior, a gente substitui por μ, e o μ a gente substitui por M dividido por 2, que era o que a gente tinha aqui anteriormente.
Dessa forma, ó, essa expressão que a gente está calculando agora é que a gente chamou de velocidade relativa. É diferente da velocidade média individual que a gente tinha anteriormente, que era dada só por essa expressão. E ela se compara com a velocidade original que a gente tinha por esse fator aqui, raiz quadrada de 2. Então a velocidade relativa média é igual à velocidade média das partículas vezes um fator raiz quadrada de 2. Substituindo na expressão que a gente tinha encontrado anteriormente, notem que é muito semelhante à expressão que a gente tinha anteriormente, né? A única diferença, ó, a gente continua com o mesmo fatorzinho aqui, a única diferença é esse fator aqui de raiz quadrada de 2. Então, mais uma expressão importante para a gente ter em mente, para a gente se lembrar, frequência de colisões. Então, imaginando uma molécula de referência A, desculpa, ao longo de um certo intervalo de tempo, essa molécula A vai percorrer uma certa distância, que é dada por U vezes dt. Essa molécula A ela tem um certo diâmetro. Se você pegar um diâmetro para cima e um diâmetro para baixo, a partir do ponto central, você tem a formação de um cilindro, de tal forma que todas as partículas que estiverem dentro desse cilindro, elas vão colidir com essa partícula original que está se movimentando aqui, no caso, para a direção aqui da direita. A frequência, o número de colisões por unidade de tempo, vai ser dada por essa expressão aqui. Então é proporcional à densidade de partículas. Quanto mais partículas tiver nesse cilindro, maior o número de colisões. Sigma, a seção transversal efetiva de colisão, seção de colisão. Quanto maior o volume desse cilindro, maior o número de partículas que está aqui dentro, maior o número de colisões também. E velocidade média, como a gente tinha descrito anteriormente. Então a beleza dessa expressão, que a partir do momento que a gente faz essa derivação aqui para a velocidade relativa e correlaciona ela com a velocidade média de uma única partícula, a gente tem uma expressão simplificada com uma coisa que a gente já conhece e já sabe qual que é a expressão. Belezinha, pessoal?